Olá, boa noite. Tá funcionando? Peço que me perdoem pelo papel, que é a primeira vez que eu vou estar fazendo isso, então preciso de um jeito para me basear. Eu queria orar com vocês. Tá funcionando? Perdão. Eu queria orar com vocês antes da gente começar. Vocês podem ficar à vontade, fiquem da maneira que vocês quiserem. Oremos. Querido Deus, obrigada porque eu tô aqui, porque todos nós estamos. Eu tô bem nervosa agora, mas eu queria pedir para que o Senhor abençoasse esse sermão, que tudo corresse bem e que tudo que eu fale aqui seja inspirado por Ti, não sejam ideias humanas, mas tudo que o Senhor disser. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Ok. Eu sou adventista de berço. Minha mãe, ela sempre contava para mim várias histórias da Bíblia e eu praticamente cresci indo na igreja. Mas poucos anos atrás eu comecei a ter uma crise com Deus. Eu me cobrava demais no meu relacionamento com Ele e eu tinha medo de estar pecando toda hora. E em tudo que eu fazia, mesmo que fossem coisas muito bobas, pequenas até eu diria. O tempo foi passando e isso começou a pesar cada vez mais, porque eu acreditava mesmo que a qualquer mínimo erro meu eu corria algum tipo de perigo. Eu comecei a conversar com pastores, um, depois outro e outro, e eu tinha dúvidas além dessas, mas de alguma forma todos os meus caminhos me levavam para aquele sentimento horrível. E todos os pastores diziam, de uma forma ou de outra, que eu estava me cobrando demais e que eu tinha uma visão distorcida para estar tendo aquele medo. Mas eu continuava assim. Eu estava tão presa a tudo aquilo que, meio que inconsciente, eu fui criando regras de coisas que eu deveria fazer para prevenir que eu pecasse. E não se assustem quando eu digo pecar, porque na minha cabeça, que era um pouquinho paranoica, eu achava que muita coisa, direta ou indiretamente, era pecado. E, enfim, era bem difícil. Várias coisas que eu fazia, algo que eu estivesse falando, vendo, algo que eu ouvi de algum amigo meu a todo tempo, era como se uma vozinha ficasse na minha cabeça. Eu tenho quase certeza que isso é pecado. Ou, não faça isso, é pecado. E você vai sofrer consequências. No fundo, tinha outra voz. Não literalmente, claro. Mas um sentimento dizia que tinha alguma coisa errada, que eu não precisava ter aquele medo, que não precisava ser assim. O tempo foi passando e eu continuava naquilo. Depois de um tempo, eu comecei a parar, só parar. Eu não lia mais a Bíblia com frequência e eu não orava tanto. Eu comecei a me afastar de Deus porque eu ficava preocupada, muito. Mas eu ainda, de certa forma, apreciava tudo que Deus fazia. Eu gostava do amor, mas eu tinha medo de Deus. Eu ficava preocupada. Prosseguindo. Por que tudo aquilo era tão pesado? Eu não sei se tem alguém aqui igual eu, mas eu acredito que sim. Por que todos os mandamentos de Deus pareciam ser um fardo? Parecia ser alguma coisa imposta. Eu me sentia presa e extremamente obrigada a fazer tudo que uma lista enorme de regras exigia que eu fizesse. E se eu não fizesse, de novo, algo horrível ia acontecer. Por quê? O resumo da lei é amor. Ama teu Deus de todo o coração e ama o próximo como a si mesmo. Eu amava o amor, mas eu tinha medo de Deus. E isso não faz sentido, porque tecnicamente é a mesma coisa. Eu comecei a perceber que tudo na lei era para você não pecar, para evitar ele. E não é sem razão, o pecado é o oposto do amor. Matar, mentir, roubar, trair ou machucar os outros física e emocionalmente. Jesus veio para cumprir a lei. Ele mesmo diz isso em Mateus 5,17. E ele estava lá, sempre ajudando as pessoas e se preocupando para que elas ficassem bem. Então, por que o medo? A verdade é que eu realmente tinha medo de Deus e eu sentia como se Ele tivesse criado tudo. Depois uma lista de regras e que quem não seguisse elas, além de sofrer pelas consequências, ia sofrer um castigo muito ruim. Sentia como se Deus fosse me punir a cada mínimo erro, como se Ele fosse tirar a proteção dele de mim, me abandonar ou deixar eu ser alguém horrível, ou, sei lá, talvez destruir a minha vida.
no juízo final com fogo e enxofre. Obviamente distorcido, mas minha mente era agitada e assustada. Vou descrever uma cena para vocês. Uma criança pequena, em casa na cozinha. Sua mãe cozinhando, a panela no fogo. A curiosidade fez a pequena querer tocar no fogo, mas sua mãe diz: cuidado, você vai se machucar. Passa um tempo e, como uma criança, você vai lá e põe a mão no fogo. Você se machuca e arde, e aquilo dói muito, e você começa a chorar. Mas, Perdão, a minha pressão está caindo um pouco e eu realmente estou muito nervosa. Eu não sei se vocês repararam, mas o que a Sara estava contando, certamente é a experiência de muitos de nós. E ela teve coragem de subir aqui em cima e contar um pouco da sua experiência e da relação que ela tinha com Deus, mas que foi evoluindo até compreender a imagem de um Deus amoroso. A Sara vinha compartilhando comigo algumas das ideias que ela vinha tendo na construção desse sermão, e era bonito ver a compreensão que ela foi ganhando em sua vida a respeito de Deus. Inicialmente, uma compreensão de medo, de uma certa angústia, de um Deus que está distante e o tempo todo apontando o dedo, mas à medida que ela foi avançando na sua idade, na sua juventude, na sua adolescência, ela foi compreendendo a beleza de um Deus magnânimo, de um Deus que ama, de um Deus que perdoa, de um Deus que está próximo. Ela pediu que eu lesse, e eu peço a sua licença, especialmente a família que tão bondosamente veio aqui, para poder ler a mensagem que ela escreveu. Deixa eu só me situar aqui. Muito bem. Eu sou adventista de berço. Minha mãe sempre me contava várias histórias da Bíblia e eu praticamente cresci indo para a igreja. Mas alguns anos atrás, eu comecei a ter uma crise com Deus. Eu me cobrava demais do meu relacionamento com Ele e eu tinha muito medo de estar pecando toda hora e em tudo o que eu fazia, mesmo que fossem coisas bobas. O tempo foi passando e isso foi começando a pesar cada vez mais, porque eu acreditava mesmo que a qualquer mínimo erro meu, eu correria perigo. Aí comecei a conversar com alguns pastores. Conversei com um, depois o outro. Eu tinha muitas dúvidas, mas de alguma forma todos os caminhos me levavam àquele sentimento horrível. Todos os pastores me diziam, cada um do seu jeito, que eu me cobrava demais. E tinha uma visão muito distorcida de tudo aquilo. Eu estava tão presa a tudo aquilo, que meio que inconsciente eu fui criando regras de coisas que eu deveria fazer para prevenir que eu pecasse. E por favor, não se assustem quando eu digo pecar, porque na minha cabeça, sempre meio paranoica, muita coisa, direta ou indiretamente, era pecado, mesmo que não fossem coisas como mentir, roubar ou matar. Várias coisas que eu fazia, algo que eu estivesse falando ou vendo, algo que eu ouvi de algum amigo meu, a todo tempo era como se uma vozinha ficasse na minha cabeça. Tenho quase certeza que isso é pecado. Ou, ei, não faça isso, é pecado. Se eu deixasse de orar, ou de falar alguma coisa na oração, era pecado. Se eu não lesse a Bíblia, era pecado. Se eu não fizesse isso ou fizesse aquilo, enfim, tudo me dava uma sensação horrível de medo. E eu acordava e dormia com aquele mesmo peso na consciência me assombrando. Sempre. Algumas vezes mais fraco que outras, mas em boa parte do tempo, sempre estava lá. Algo dentro de mim dizia que isso estava errado, mas eu não ouvia. Algo no fundo dizia que aquilo tudo era loucura, que eu tinha que parar. Tinha alguma coisa errada, mas eu não ouvia. O tempo foi passando e eu continuava naquilo, até que depois de um tempo eu comecei a parar.
mas não saiu do jeito que eu queria. Agora, eu não conseguia mais orar, nem mesmo abrir a Bíblia, sem me sentir incomodada, como se tudo fosse me prender e voltar para toda aquela culpa. Tinha medo dos mandamentos, tinha medo da lei, ou de qualquer coisa desse tipo, mas de alguma forma eu ainda gostava do amor de Deus, e eu ficava feliz com Deus de verdade. Por que tudo aquilo era pesado? Por que tudo aquilo era tão pesado? Eu me sentia presa e extremamente obrigada a fazer tudo que uma lista enorme de regras exigia que eu fizesse. E se eu não fizesse, de novo algo horrível iria acontecer. Mas por quê? Se o resumo da lei é amor, ame a Deus de todo o teu coração e ame ao próximo como a si mesmo. Eu amava o amor, mas tinha medo de Deus e de sua lei, que tecnicamente são a mesma coisa. Eu comecei a perceber então que tudo na lei era para fugir do pecado, para evitá-lo. E não era sem motivo. Afinal de contas, o pecado é o oposto do amor. Matar, mentir, roubar, trair, machucar os outros, física e emocionalmente. E Jesus veio para cumprir a lei. Ele mesmo disse isso em Mateus 5,17. E ele estava lá, sempre ajudando as pessoas e se preocupando para que elas ficassem bem. Então, por que eu me sentia presa a fazer tudo aquilo? Então, por que eu me sentia presa a fazer tudo isso? Porque eu tinha medo. E de novo vinha a pergunta. A verdade é, eu tinha medo de Deus. Sentia como se Ele tivesse criado tudo, depois criado uma lista de regras, e quem não conseguisse segui-las, além de sofrer pelas consequências, sofreria também um castigo muito ruim. Sentia como se Deus fosse me punir a cada mínimo erro, como se Ele fosse tirar a proteção dEle de mim, me abandonar, deixar eu ser alguém horrível, ou me matar no juízo final com fogo e enxofre. Obviamente, uma visão distorcida, mas tenta falar isso para uma mente agitada e assustada. Mas Deus não impede ninguém de pecar. As pessoas falam tanto de livre-arbítrio, mas alguns esquecem o quanto ele é importante. Deus não vai te castigar, não vai te punir, não. O pecado é tão horrível que Ele já vai fazer isso para você. Deus não quer que você sinta dor. Vou descrever uma cena. Uma criança pequena em casa, na cozinha, a sua mãe está cozinhando, panela no fogo. A curiosidade faz a pequena querer tocar no fogo, mas sua mãe diz, cuidado, você vai se machucar. Passa um tempo e você, como uma boa criança, vai lá e bota a mão no fogo. Se queima e arde muito, dói demais e a criança começa a chorar. Mas não foi a mãe que machucou a criança, vocês entendem? Ela avisou justamente para isso não acontecer. Mas de uma forma ou de outra, se a criança não quisesse ouvir, ela ia botar a mão no fogo. O fogo que a machucou, não a mãe. É assim que o pecado funciona. E Deus, nesse caso, é a mãe. E a lei é um aviso, uma instrução do que não fazer. Deus não destrói ninguém por pecar em si. Ele seria arbitrário se isso acontecesse. Apenas outro exemplo, voltando a uma situação de mãe e filho. Quantos aqui apanhavam em casa? Agora, supondo que a mãe, quando o filho saísse para brincar, ouvisse ela dizendo, tem um barranco perto do fim da rua, é cheio de pedras e você pode cair e se machucar, não brinque ali perto. Mas aí a criança acaba desobedecendo e volta para casa. E era uma mãe daquelas, um tanto disciplina forte, por assim dizer. O filho vai apanhar e ele sabe disso. E apesar de estar todo estrupicado e arranhado, o maior medo dele era a dor na hora de apanhar e da punição de sua mãe. Não estou criticando nenhum tipo de educação. Por favor, lembrem disso. Mas essa é a diferença entre castigo e consequência. Deus não castiga, mas a consequência vem. E qualquer um com senso de lógica consegue ver que não é culpa dele por você ter se queimado sua mão e se estrupicado por causa do pecado. Gente, Deus quer que vocês vivam. Ele quer ver vocês bem. A morte é uma consequência natural ao pecado, não castigo. E Ele quer que sejamos todos realmente felizes, não que a cada passo que dermos a gente sinta medo dEle. Querem uma confirmação disso? 1 João 4,8. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Chega de ter medo, a Sara diz. O juízo final,
o povo de Israel, consequências horríveis que aparentemente vieram de Deus, talvez aqui alguém esteja se perguntando, e eu sei, porque eu também me perguntei, mas os castigos que o povo de Israel sofreu, e as pragas, e o fogo, e o enxofre? Eu não tenho tempo de explicar, mas deem oportunidade para o caso de as coisas não serem assim como nós pensamos. A verdade é que eu não tenho tempo, nem conteúdo suficiente para explicar tudo isso, mas por favor, para o nosso bem, considerem que Deus tem uma razão para tudo. Todos aqui já pecaram, e Ele não acertou um raio na cabeça de ninguém. E por favor, lembrem que esse mesmo Deus veio aqui morrer de uma das formas mais dolorosas possíveis, eu diria, por todos vocês, porque Ele ama cada um de vocês. E é sério, não é da boca para fora, Deus ama muito cada um de vocês. Quando Abraão pecou, Deus estava com ele. Deus chamou Moisés para salvar uma nação inteira, mesmo que ele tecnicamente fosse um assassino. Ele chamou Jacó para ser Israel, mesmo ele sendo um mentiroso. Jesus comeu com pecadores e salvou uma mulher adúltera de ser apedrejada. Por que você acha que com você seria diferente? Você só precisa querer, e Ele vai te ajudar a melhorar. Parar com essa natureza que te machuca, mesmo que passo a passo. E isso não é algo que você vai fazer. Então, não precisa ter medo de ser bom o suficiente para amar, porque Ele que vai amar, é Ele quem vai amar você. Muita gente acha que a dor é necessária, mas não é. A dor é um fato, acontece e pode sim gerar crescimento espiritual, mas Deus não depende dela para transformar uma vida. E tem que sofrer sempre o caminho certo. O céu não é uma meritocracia legalista, onde você faz por merecer, porque senão a gente estaria lascado, já que todos nós erramos. Disciplina espiritual é necessária, isso é um fato, já que ninguém sempre vai gostar de alguma coisa que você fez. Mas o que Deus sempre lhe pede é porque Ele te ama, e você não precisa ter medo dEle. A graça é totalmente de graça, senão não seria graça. Deus está lá para você, Deus está lá para te amar, Deus está lá para te ensinar, Deus está lá porque amar você é a coisa mais legal e incrível que existe. Ele é amor e Ele quer te ver feliz. Então, se você quiser, deixe Deus ser seu amigo, sem protocolos. Afinal de contas, Jesus é o amigo de todos vocês. Vocês só precisam deixar Ele entrar. E isso pode não ser fácil para alguns, mas tenha certeza que isso é necessário. Ele vai estar com você. Por quê? Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos anjos, tenha o dom de profecia, tenha uma fé inabalável, saiba versos de cor, leia a Bíblia e entenda tudo a respeito dela, mesmo que eu entregue tudo aos pobres e vire um mártir, se não tiver amor, nada disso fará sentido. Não tem por que fazer tudo isso se você não conhecer o dom incrível que é amar. Amar é um processo em que Deus sempre vai estar com você para te ajudar. E quando você cair, lembre-se que há um advogado junto ao Pai para salvar você, para perdoar você. E se você se sentir sozinho, como se não parecesse que Deus está lá, lembre-se que muitas vezes sim, Ele está, mas nós não percebemos. Nós oramos, nós falamos com Ele, mas Ele fala com a gente pelo Espírito Santo. E Ele não vai te deixar ter medo, não vai te ameaçar, não vai te condenar, porque o Espírito Santo te anima e te diz para seguir em frente. Ele é quem vai te ajudá-lo. Se você por acaso tiver dúvidas, quando achar que Deus está falando com você, estude a Bíblia, procure saber. Não precisa saber tudo ou ler tudo de uma única vez, se você achar difícil, se você não entender. Mas eu vou te adiantar que toda vez que alguém ama, ele está de fato amando. E por trás dessa pessoa, que toda vez que lá no fundo alguém esteja te animando, te consolando e dizendo coisas que tenham amor, provavelmente seja porque Deus de fato ama você. Vocês só precisam parar e ouvir. Apaixone-se por Jesus, porque Ele é completamente apaixonado por vocês. Palavras da Sara. Palavras que tocam o coração. Palavras de uma jovem que está descobrindo
o que é ser amada por Deus. A vida inteira nós passamos buscando aprovação. A gente busca aprovação quando somos pequenos dos nossos pais, buscamos aprovação na nossa escola, na faculdade, no trabalho, na igreja. Buscamos ser aprovados de diversas maneiras. Mas a Sara tem descoberto que Deus já a aprovou, que Deus a ama, que Deus é favorável para ela, que essa beleza do Evangelho que a Sara tem descoberto seja também a beleza que nós vamos descobrir dia após dia. Que esse Deus de amor que tem impactado a vida da Sara também impacta a minha e a sua vida. Vamos orar? Louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos o Senhor, porque mesmo que a gente viva neste mundo, muitas vezes com medo de Ti, muitas vezes com uma compreensão errada do Senhor, o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, fala aos nossos corações, insiste conosco e nos mostra uma imagem bonita, uma imagem alinhada com a Tua Palavra, uma imagem que realmente é o Senhor. Ó Santo Deus, cada um de nós talvez criou uma imagem distorcida do Senhor. Portanto, que ao meditarmos em Tua Palavra, nos Teus ensinos, possamos ver os olhos de Jesus, o sorriso de Jesus, as mãos de Jesus, e que esse amor impactado em nossas vidas possa impactar outras pessoas. Que a experiência da Sara seja a nossa experiência, e que através dela, do testemunho falado ou em silêncio, através do seu comportamento, que outras pessoas também possam Te conhecer. Abençoe todos nós que estamos aqui, abençoe também a Sara, obrigado porque ela se dispôs a estar aqui, e que o Senhor possa capacitá-la com dons e talentos todos os dias. São bênçãos que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, tenha uma boa noite, um bom restante de semana também. Até o próximo sábado.